Receitas Discípulo Net 2. E hoje a receita é uma deliciosa cocada de maracujá com leite condensado. Muito fácil, muito simples de fazer. Então nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são um coco médio, uma lata de leite condensado, meio copo de suco de maracujá, um copo de açúcar e um copo de água. É aquele copo pequeno, tá? Então, nós vamos agora para o preparo. Numa panela, você vai colocar o açúcar e a água, tá? Você vai colocar e vai levar ao fogo e você vai mexer até dar essa engrossada aí que você tá vendo no seu vídeo. Aí depois você vai acrescentar o coco e o suco de maracujá e vai misturar. Isso, aí você mistura, tá? Aí você, depois que você misturar, né, o coco e o maracujá, aí você vai acrescentar o leite condensado. Aí você vai estar misturando, tá? No fogo, né? Misturando até se desgrudar do fundo da panela. Você vê esse ponto aí, tá vendo? Ó? Quando der esse ponto aí que tá soltando do fundo da panela, é que já tá bom. Aí depois você coloca num tabuleiro untado com manteiga. Aí você depois é só deixar esfriar e depois é só servir. E ele fica molhado, fica saboroso, uma cocada molhada, saborosa, muito simples, muito fácil de fazer e o maracujá vai dar um sabor, um diferencial, vai ficar muito saboroso. Então tá aí essa receita de cocada de maracujá com leite condensado. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Repetindo, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E é interessante que essa pergunta surgiu diante de uma reação, né, da reação de Sara, quando ela ouviu que ela iria ser mãe, que ela iria gerar. Até aí, não, algo normal, né? Ter um filho, gerar. Só que no caso de Abraão e de Sara, eles já estavam com a idade muito avançada. E Sara, ela tinha essa consciência, vamos dizer, no sentido humano limitado, de que ela não teria condições de gerar por causa de sua idade. E nós podemos conferir isso aqui no versículo 11 do próprio capítulo 18, que diz assim: e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se, no versículo 12, Sara consigo dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido. Aí foi quando houve essa pergunta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E tem hora que a gente se depara com situações, com dificuldades, coisas complicadas. A gente fica assim, vendo assim, não tem jeito, não tem como mudar essa situação, vai ter que ser assim mesmo, tem que se conformar.
Porque Sara, ela chegou um período da vida dela que ela passou eles se conformaram. Abraão sabia da promessa, mas ele não estava mais vendo de que essa semente, essa nação, essa promessa que Deus fez, que ele seria pai de uma grande nação, que nós sabemos que hoje, né, são os judeus, né, o povo de Israel, e nós vemos que ele já estava não, vai acontecer, mas vai acontecer de uma maneira, ele já estava pensando até que fosse né, o servo dele, que através da semente, da descendência do servo dele, que iria acontecer a promessa. Era um servo que ele tinha, Eliezer, que era fiel na sua casa. Mas Deus falou, não, essa promessa que eu tenho é com você, Abraão. A promessa que Deus fez com Abraão, que está relatado lá em Gênesis, no capítulo 12, estava de pé. Mesmo com o tempo, com o passar do tempo, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não aconteceu de imediato. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu imagino ali Abraão naquela animação, naquela alegria, na promessa de Deus sobre a sua vida. E o tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, aquela disposição. Já viu quando a gente está animado com algo, que a gente fica com aquela alegria, com aquela disposição e não vê a hora de acontecer? Mas aí quando você não vê a hora de acontecer, mas só que você vê assim, mas poxa, mas não está acontecendo. Você não vê a hora de andar, sabe? E de romper, e depois você vê, mas não rompeu ainda. Aí aquela disposição, aquela alegria, aí aquilo começa já a diminuir, sabe? Aquela intensidade, aquela disposição, aquela garra para ir. E Abraão já estava, sabe? Tanto que chega um determinado momento que Deus tem que animar Abraão. Ela até não tinha nem trocado o nome dele ainda, chamava Abrão. Isso você pode ver lá no capítulo 15. O título diz assim, ó, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Olha, Deus ali viu que Abraão já estava, sabe? E ali Deus fala com ele e chama ele para fora da tenda e manda ele olhar para os céus. E o Senhor fala com ele para ver se ele consegue contar as estrelas. E ali Deus o que está ativando, está fortalecendo mais, essa palavra, fortalecendo mais a fé de Abraão. Porque houve determinado momento ali que o tempo foi passando e Abraão estava ali aguardando. E o tempo passando. Mas se Deus falou, ele cumpre. Se Deus prometeu algo, ele cumpre. Porque ele é Deus, ele é poderoso. E ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, vai muito além da nossa capacidade humana. Vai muito além. E isso Deus deixou bem claro com Abraão. Tanto que depois de estarem com essa idade avançada, o Senhor reafirma a promessa, a palavra que ele havia liberado para Abraão. E aqui, né, ele fala assim, ó, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não importa o tempo, não importa o tempo, guarde isso no seu coração, não importa o tempo, não importa o que você já passou, a dificuldade que você já vivenciou na sua vida. Não fica preocupada com isso, não. Deus tem poder para cumprir a promessa que ele fez na sua vida. Vai acontecer. Mas só que a gente tem que aprender algo que é interessante aqui nesse versículo, que fala assim, no versículo 18, no capítulo 18, perdão, versículo 14, que diz assim na parte B, ao tempo determinado. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que assimilar, é o tempo determinado pelo Senhor. Não adianta a gente querer precipitar. Olha o que aconteceu com Sara, quando se precipitou lá, né, H, e Abraão deitou com H, e o que aconteceu Ismael, e a confusão que houve. E muita gente acaba criando confusão, conflito desnecessário, porque a gente acaba se precipitando, tomando a frente de Deus. Sabe? A gente não tem que tomar a frente do Senhor, mas a gente tem que deixar Deus agir, que é no tempo dele vai acontecer. Então, qual é o propósito? Fazer a nossa parte.
Faça a sua parte. E deixa Deus, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer aquilo que tem que acontecer no seu lar, na sua família, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Todas as áreas Deus vai estar te dando graça, vai estar te dando sabedoria, mas tudo tem um tempo determinado. Não adianta de querer ficar precipitando, fazendo as coisas assim, de qualquer, né? Não vai ajudar. Sabe aquilo que você tem a dificuldade, aí quer tentar resolver com as próprias mãos, acaba complicando mais ainda. O negócio fica mais complicado ainda. E não se resolve. Porque tem que ser tudo no tempo de Deus, porque o relógio, o calendário de Deus não é igual ao nosso. Deus, ele age de maneiras, ele é sobrenatural. Tem coisas que na nossa vida é na área do sobrenatural. E foi o que aconteceu aqui. Na vida de Sara, na vida de Abraão. E a promessa se cumpriu. Isaac nasceu, o filho da promessa. E tenha certeza que a bênção que Deus tem na sua vida vai acontecer. Você vai gerar. Esse milagre vai nascer. Essa vitória vai acontecer. Porque foi Deus, quando é Deus que libera a palavra, como diz lá em Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas tudo tem um tempo determinado e a gente tem que aprender isso, ter essa maturidade de saber esperar, de confiar no Senhor, de acreditar na sua palavra e faça a sua parte. Como mãe, como esposa, como filha, no trabalho, as suas obrigações ali, como uma funcionária dessa empresa ou a faculdade que você está estudando. Faça a sua parte, seja em que área for, faça a sua parte. E deixa que Deus, ele já está agindo. Fica tranquila. Você está fazendo a tua parte? Então descansa. Abraão estava fazendo a parte dele. Deus prometeu e estava lá aguardando. Tem uma hora que o momento aí Deus ia lá, animava ele, mas estava lá. Aguardando a promessa do Senhor. Então que você creia nisso. Que Deus, no tempo certo, na hora certa, aquilo que ele tem para fazer na sua vida, vai acontecer. E vai ser para o nome dele ser glorificado, como aconteceu na vida de Abraão e de Sara. E ali o nome do Senhor foi glorificado através do nascimento de Isaac. E é assim que Deus faz. Porque ele é Deus. E é ele que cuida de nós. Então que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.